Bom dia, paz, shalom, Deus te abençoe, paz do Senhor. Eu não sei de onde você vem, mas todos nós, obrigado, todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo. E eu quero, dentro disso, trazer aquilo que Deus gerou no meu coração nesses dias. A Fernanda chegou ontem para mim e perguntou o título, né? Daí eu falei, eu posso te dar depois? Porque o título que eu tinha ia assustar vocês, se anunciasse antes. Então, o título é Ai dessa geração. Então eu falei, Fernanda, depois eu te passo. E eu mudei para Assim brilha também a vossa luz, né? É mais agradável, quando você olha, você vai querer vir, né? Então, eu acho que obrigado pelo chá que me trouxe aqui. Mas foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração para essa igreja. E eu tenho certeza que essa palavra aqui não é só para a família Refúgio. É para a igreja do Senhor. E como nós somos igreja do Senhor, então ela deve fazer efeito aqui e tem que fazer efeito onde eu estiver. Eu quero ler com você em Lucas 11. E nós vamos partir daqui. Porque a igreja é maior, então o culto também tem que ser maior, mais longo, é isso que está acontecendo? Mas eu vou ser rápido para que a gente possa aproveitar ao máximo aquilo que Deus tem para nós nesse dia. O tamanho desse lugar aqui não me impressiona, porque quando vocês estavam ainda, a Igreja Refúgio, e nós participamos disso desde o início, num lugar bem pequeno, talvez menor do que esse palco aqui, né? Vocês já tinham o coração que vocês demonstram hoje, como igreja, e isso é bonito. Então não importa o tamanho, enquanto vocês permanecerem com o coração focado naquilo que Deus tem para a sua vida, e você entregar para Ele, está tudo bem, amém? Vamos ler em Lucas. Olha só que versículo gostoso de ler aqui. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido dessa geração. Parece leitura do Antigo Testamento, né? Mas vamos lá. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, impedistes os que entravam. Eu quero iniciar esse comentário aqui, esse pensamento, eu não sei, esse pequeno estudo que Deus me deu aqui para trazer hoje para vocês, com o comentário de um autor, que era um pregador inglês chamado Charles Simeon. E ele falou numa frase o seguinte: empenho-me em extrair da Escritura o que está ali, e não introduzir nela o que penso que poderia estar. O que eu quero trazer para vocês é aquilo que está na palavra. Aquilo que você talvez entender que seja meu pensamento, a gente vai permitir e pedir para que Deus jogue por terra. Mas aquilo que é do Espírito fique no seu coração. Aquilo que é da palavra, aquilo que foi inspirado por Deus, que seja guardado por você. Charles Simeon, ele acreditava que o pregador tem um compromisso com o texto. E como pregadores da palavra de Deus, que nós pastores somos, nós precisamos carregar esse compromisso. Para transmitir e ajudar você também a carregar isso na sua vida. Então, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, mais idosos, não importa. Nós temos uma responsabilidade com aquilo que a gente aprende na palavra do Senhor. E é assim que eu me coloco diante de Deus e diante de vocês nesse momento, ok? Essa não é a introdução. A introdução vai demorar mais uns 30 minutos, daí eu entro na palavra. Não só eu, como você, a gente tem as responsabilidades dessas boas novas que a gente tanto prega aqui, né? E eu tenho que lembrar que boas novas são de verdade e realmente o Evangelho, a palavra de Cristo. E interessante você pensar que boas novas não são conselhos. Alô?
Boas novas não são conselhos de Jesus. Boas novas são a notícia que aconteceu. E porque a notícia é fato. Por exemplo, o Brasil foi descoberto, 22 de abril de 1500. É fato, é uma boa nova. A partir dali, a América do Sul mudou. Foi transformada nessa nação. Quando o Brasil foi descoberto, o mundo ficou sabendo que ali existia uma nação, com o tempo, obviamente. Quando a igreja Refúgio inaugurou este templo lindo aqui, que ontem nós tivemos um tour, a gente só precisava ter que pagar para assistir, porque eu vou te falar, viu? A gente andou em cada centímetro aqui e eu falava assim, chega, a gente não aguenta mais, tanta coisa bonita, tanta coisa nova. Isso é trabalho e é fruto de vocês, gente. Isso é maravilhoso. E isso é fato, não é verdade? O evangelho, a partir desse lugar, vem para transformar as pessoas. A partir daqui, o fato das boas novas, a notícia de boas novas, ela vai ecoar e vai trazer pessoas para que sejam também transformadas como a gente tem sido. E da mesma forma, eu estou preparando isso porque da mesma forma, a notícia que temos de Jesus é fato, não é conselho, é fato, aconteceu. E aconteceu para que as pessoas entendam que têm que caminhar nesse fato, ou elas vão olhar apenas como conselhos, como vontades, como desejos. E foi Jesus, obviamente, quem anunciou essas boas novas, garantindo, pelo seu sacrifício. Pastor Leandro, que nós conhecemos, pastor Leandro Vieira, eu estava lendo uma parte de um livro dele, o Evangelho Completo, ele tem uma frase que ele diz assim, Jesus, lá ele fala assim, ele é a notícia de que algo aconteceu. Como resultado, o mundo passou a ser um lugar diferente. Esse fato vem para transformar o mundo, mas ele antes tem que transformar você. Antes ele tem que fazer algo acontecer e instigar você lá no profundo interior para que as coisas aconteçam. A gente acabou de ler, ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos entrastes, vós mesmos não entrastes. E impedisses os que entravam. E eu vou explicar, porque eu sei que é meio difícil de simplesmente pegar esse texto e entender. Não que eu tenha todas as respostas dele aqui. Imagina uma sala chamada ciência. Ciência das coisas de Deus. Vamos dizer que essa sala é a sala das boas novas. Ok? A gente está imaginando isso aqui. Você fecha a porta e tranca com a chave. A chave da ciência das coisas de Deus. Agora, você retira a chave, e o versículo diz que tirasses a chave, agora não sabes mais como entrar. O versículo diz, vós mesmos não entrastes. E como você retirou a chave, outros não podem entrar, também não conseguem entrar. E o versículo termina, impedisses os que entravam. Impressionante que não temos feito como geração, e eu não estou apontando o dedo a pessoas, mas a nossa geração, o que na realidade a palavra de Deus pode fazer. Por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo ao nosso redor, na nossa nação e também em outras nações. Por que talvez essas coisas aconteçam? Nós temos as nossas tradições, você tem a sua tradição familiar. Você tem a forma de conversar, de viver, de se relacionar, de participar como família, às vezes no final de ano, em datas festivas, não é mesmo? A gente faz da forma que acha, da forma que aprendeu, às vezes com a nossa avó, com a nossa mãe, com os nossos pais, não é verdade? E a gente age assim porque essa é a nossa forma de fazer. E a gente passa um para os outros as nossas verdades, os nossos fatos, ou as nossas intenções. Timothy Keller, um teólogo também reformado, ele, num livro que ele escreveu, Romanos para você, tem uma frase que eu quero ler para você que diz o seguinte: se você não compreende a ira de Deus, que é um dos aspectos da Boa Nova, tá? Você tem que ser confrontado com a justiça de Deus, a gente já vai ver isso já já. Se você não compreende a ira de Deus ou não crê nela, o evangelho não o empolgará nem o comoverá.
Você não vai ser empolgado pelo Evangelho. Você não vai ter esse desafio do Evangelho. Você vai sentar como qualquer pessoa assiste um filme, uma peça de teatro, um jogo de futebol. Você vai se empolgar naquele momento, mas depois que você vai embora, está tudo bem. E se seu time perdeu, pior ainda. Mas a ira de Deus eu preciso conhecer. Na virada de ano, por exemplo, poucos dias atrás, Ju e eu estávamos lá no sul, como ela falou, visitando meus pais. Meu pai está novinho, 94 anos, vai fazer 95. Minha mãe chega também agora em fevereiro, aos 90. E os dois vivem correndo para lá e para cá, mas eles usam um carrinho para correr. A gente fala devagar, senão cai. E se um cair, o outro não consegue levantar. Se os dois caírem, tem que chamar o vizinho. Então, de vez em quando a gente vai visitá-los, a gente ri com eles, brinca com eles, mas a gente agradece a Deus pela saúde deles. A gente estava sentado, nós não fomos ver os fogos milionários de Balneário, a gente sentou ali na sala e ficou assistindo um show que estava tendo, e alguém estava sendo entrevistado naquele momento, e a pessoa falou assim: eu vim preparada, viajamos muitas horas e estamos prontos para receber tudo que vai acontecer. E isso me pegou. Fiquei calado ali, ouvindo os fogos depois, tá? Mas aquilo veio como parte dessa palavra que eu estava já recebendo de Deus. Eu recebi de Deus para montar esse contexto aqui que eu estou trazendo para vocês. 2 palavras do hebraico. E a gente vai ver já já, só isso. Mas aquilo me pegou, porque eu não sei, a gente não sabe se a ideia da maioria das pessoas era aquela. Porque milhares de pessoas estavam sentadas lá. Outros milhares, talvez milhões, estavam assistindo apenas um show. E as músicas estavam acontecendo, e eu não tenho nada contra o que estava acontecendo, mas o que me pega muitas vezes é o que está acontecendo no coração das pessoas. E como a gente pode ajudá-las a ver se há algo diferente, e se há algo positivo, e é algo de Deus, como que a gente consegue fazer isso? E eu estava ali vendo aquilo. E você me pergunta, então o que está errado? Você lembra o que a gente acabou de ler, no versículo que diz que algo será requerido dessa geração. E aí vem a primeira palavra do hebraico que eu quero trazer para você, que é D'-O-R, dor. Eu não vou ler, eu não falo hebraico, também não falo grego, conheço algumas palavras, e essa palavra dor significa geração. E a palavra geração, geralmente as palavras do hebraico, elas se dividem em 3 letras, pelo menos, e essa palavra usa 3 letras do hebraico, Dalet, Vav e Resh. Cada uma dessas palavras, letras do hebraico, elas também têm um significado muito interessante, porque as palavras do hebraico, elas são figurativas. E essas 3 palavras que que demonstram a palavra geração, essas 3 letras, cada uma tem um sentido. A primeira tem um sentido que se liga na segunda e na terceira. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte. No entendimento, na cultura grega, nós entendemos que a vida é começo, meio e fim. É uma linha. Você aprende na escola, na vida, é assim. É começo, meio e fim. É assim, você nasceu, cresceu, morreu. No entendimento hebraico, judeu, cristão, não é uma linha, é como se fosse um círculo. Visualize isso comigo. A minha geração está aqui. A geração dos meus pais, eu estou vendo o meu ciclo, a geração do meu pai envolve o meu ciclo, e a geração dos meus filhos envolve também o meu ciclo. Então é um círculo entrando no outro, e a geração caminhando. Por que eu estou te explicando isso? Porque essas 3 letras demonstram isso. Primeira letra, o Dalet, ela nos mostra como se fosse uma porta. E a geração é isso, é uma entrada dentro desse mundo que você está. A segunda é exatamente a movimentação.
A movimentação que acontece aqui, tanto a movimentação espiritual quanto a terrena. E a terceira é a resh, que é a última palavra, você lê ao contrário, né, no hebraico, é exatamente a humanidade do homem. Então, essas três figuras demonstram a minha e a tua geração. O que aconteceu antes da minha geração, o que fizeram de certo e o que fizeram de errado. Agora que eu estou dentro dessa geração e preparando para a próxima geração, o que eu recebo dessa geração, o que eu posso corrigir dentro dessa geração, para que a próxima geração tenha menos conflitos do que a minha geração teve. E menos ainda do que os meus pais. Está entendendo? O que você tem que se preparar é não somente garantir que a sua geração, os seus dias sejam bons, mas que a próxima geração você contribua. E Deus quer abençoar não somente a sua geração, mas até 1000 gerações. E você pode ser responsável por isso. Então esse é o entendimento que eu quero trabalhar com você hoje. Eu quero falar de algo que você e eu vemos e podemos procurar na palavra de Deus, tá? E sim, como humanos, como eu falei, a gente quer receber. Você veio aqui na igreja para receber alguma coisa. Está tudo bem. Mas, como filhos de Deus, nós temos que estar preparados dentro dessa geração para entregar algo a Deus. Não entrar aqui dizendo, eu quero receber. Mas antes de tudo, e no seu espírito, no seu compromisso de vida com Deus, da sua casa e da sua geração, você se entregue a Ele. Esse é o mais difícil. Jeremias 29, 13, diz assim, buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes, olha só, a condicional aqui, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para que a tua geração seja transformada. Para que as pessoas ao teu redor, aquelas que você toca ao sair desse lugar, aquelas que você compartilha, aquelas que ouvem você falando, que escutam as tuas palavras, para que elas sejam transformadas, primeiro você tem que se entregar e Deus fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque em nenhum momento, em algum momento, quero dizer, eu estarei diante de Deus. Tudo bem, talvez eu seja o mais idoso aqui, o mais velho. Eu não me acho tão velho assim ainda, mas eu já sinto um pouco, é verdade. Mas eu sei que eu vou estar diante de Deus. E quando eu estiver lá com Ele, e quando você estiver com Ele, o que você vai querer escutar dele? Você conhece aquele versículo de Mateus 25, 23? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no quê? No pouco. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É claro, existe um contexto aqui. A gente não vai entrar nele. Mas eu quero que você entenda que a sua obra, o seu trabalho, o seu esforço, aquilo que você pode fazer e que deve fazer, precisa ser feito. Deus não exige da gente sacrifício. Ele é o sacrifício. O nosso esforço, no entanto, precisa acontecer. Você precisou acordar um pouco mais cedo, talvez, do que você gostaria de acordar num domingo, com um clima maravilhoso, como está hoje, fresquinho, né? Que eu sei que vocês vão experimentar um pouco mais, clima um pouco mais fresco, né? Lá para junho e julho. Mas que dia gostoso para ficar em casa. Mas você se esforçou, levantou-se e veio para a casa de Deus. Agora eu oro e espero que você não tenha vindo para receber somente, mas para entregar. Entregar ao Senhor aquilo que Ele precisa. Então, os mestres da palavra aqui me corrijam, mas eu quero entrar numa outra palavrinha que é originada aqui de Deuteronômio 16, 20. Deuteronômio 16, 20 diz assim, a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. A palavra que é usada aqui é tzedaká. Então você já aprendeu dor e agora você está aprendendo tzedaká. Tzedaká é um ato de justiça, tá?
Preste bem atenção nessa palavra justiça. É um ato que nos apresenta o dever de ajudar os outros diante da necessidade deles ou delas. Para o judeu tradicional, não o cristão, que eu vou fazer essa ligação já com o que Jesus também fala, para eles é apenas uma filantropia. Mas não somente filantropia. Para eles também porque a filantropia é só voluntária. Mas para eles o tzedakah é visto como uma obrigação. Eles são quase que obrigados a serem filântropos, a ajudarem as pessoas a também crescerem, aquelas pessoas que estão ao lado deles, principalmente. Então, falando você conhece a prosperidade dos judeus, eu não vou entrar aqui, não vou falar, mas a prática de tzedakah é considerada a mais importante obrigação financeira ensinada pelo judaísmo, se você não sabia. E tudo bem, ela é tida como, em grande parte, responsável pela própria prosperidade dos judeus. Então para começar, não é algo ruim. Mas não é algo que nós vamos aqui parar e falar assim, eu tenho que só ajudar, porque daí é esforço humano. E nós não estamos falando aqui de esforço humano. Nós estamos falando da palavra justiça, tzedakah. E o que tem a ver isso? O que quer dizer isso para os cristãos? Eu não sei se você viu um clipe, mas eu assisti esse jogo de tênis. O tenista estava jogando com o seu oponente, que era muito melhor do que ele, na realidade, no ranking lá. E ele deu uma jogada lá que os juízes disseram, fora. E ele ficou quieto. Ele já estava para ganhar o jogo, mas ficou quieto. E quem recebeu, que ia perder o jogo, falou para ele assim, você não vai desafiar? Porque eles podiam desafiar. Veja bem, o cara que deu o saque vencedor, entre aspas, o juiz disse que foi fora. E aquele que recebeu podia ficar quieto, porque foi para fora, é bom para mim. Eu quero que você entenda que tzedakah, a justiça de Deus, é fazer o que é certo. É esse o ponto que eu quero chegar com você. O que é certo? Ver que a bola foi dentro, mas o juiz disse que foi fora e você fica calado? Ou fazer o que ele fez. Ele olhou para o oponente e falou assim, você não vai desafiar? O cara ficou espantado e falou, você quer que eu desafie? A bola foi fora e você ganhou o ponto. Ele falou, desafia, eu acho que foi dentro. E ele ficou meio assim, desafiou, a bola foi dentro e ele ganhou o jogo. E o outro que entregou aquilo, perdeu. Mas ele fez o que era certo. Isso é justiça de Deus. Isso é tzedakah. Fazer o que é certo. E eu busco viver a minha vida assim, e eu oro para que você também reflita nessas palavras e possa viver dessa forma. Tzedakah é fazer a coisa certa. E você pode pedir o desafio, não importa, desde que a coisa seja aquilo que precisa acontecer. Eu sempre eu busco viver assim, as coisas que eu posso negociar, as coisas que eu posso dizer não, mas de repente eu posso dizer sim, está na mão aberta. Mas as coisas que estão desse lado, na mão fechada, eu não negocio. Deus é o meu Senhor e Salvador. Eu não negocio. Eu não negocio em fazer as coisas erradas. Eu não negocio em dar golpe. Isso é mão fechada. Mas as coisas que posso fazer e não vai deixar de ser certo, ou não vai derrubar o telhado, tudo bem, está aqui. Posso dizer não para o meu filho, depois eu posso dizer sim, está tudo bem. Se justificar. Mas como cristão, eu acho que nós precisamos trabalhar nisso na nossa vida. É você ir para o mercado e você ver que a pessoa te deu um troco errado. Seja R$1, seja R$10. Toma, esse dinheiro é teu, não é meu. A pessoa vai te agradecer, às vezes ela vai chorar. Teve um senhor que foi no mercado.
E ao pagar a sua conta, ele pagou em dinheiro. O caixa deu-lhe um troco a mais. Deu-lhe um troco a mais. E ele pegou e colocou no bolso. Quando ele chegou no carro, ele pegou aquele troco, ele foi verificar. E ele viu que estava a mais. Ele voltou e foi lá e entregou para a caixa. E ela começou a chorar. Aquela caixa havia estado num culto. E aquele pastor que estava pagando devolveu o dinheiro. E ela pensou, eu vou ver se esse homem é de Deus mesmo. E jogou o dinheiro a mais. Ele foi embora, e ela talvez no seu coração já estivesse pensando em outras coisas, mas ele voltou, olha, desculpa, eu vi que o troco estava errado, está aqui. E ela começou a chorar. Por quê? Porque ele fez a coisa certa. É bonito quando isso acontece no nosso dia a dia. E eu gosto de pensar assim, porque e repetir também que não é só boas obras. As boas novas de Deus não são feitas no nosso dia a dia apenas com boas obras. Se a gente traduz o termo para boas obras, o que é também bom, possivelmente a gente vai limitar o que Deus falou lá em Deuteronômio. E aí, essa palavra nos impulsiona a justiça com essa verdade. Deuteronômio, eu vou só ler novamente. A justiça seguirás, somente a justiça, então a justiça, o tzedakah, seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor Deus. Meu conselho é que você deve perseguir a justiça. O que Deus tem dado para vocês é porque vocês já têm feito. Pelo menos eu sei que a igreja e a liderança têm buscado isso. Buscar a justiça. Você deve perseguir a justiça. Sim, é um verbo ativo, a palavra não deve ser abandonada por aqueles que dizem e querem viver como filhos de Deus. Eu e você temos que marchar nisso. Agora, preste atenção. Ajudar aqueles em necessidade é uma ordem divina, é imperativa, faz parte de ser crente. E amém por isso. E por isso o cristão deve estar envolvido, como sempre teve nas nações. Se você ouve falar das universidades Yale e Harvard, né, todo mundo quer ir para lá, porque é uma das melhores universidades hoje em dia. Na realidade, são universidades decrescentes. Quando elas foram instituídas pelo tzedakah, para que elas pudessem ensinar a justiça de Deus aos seus alunos. São duas universidades cristãs originalmente. E por 250 anos, pelo menos essas duas, mas outras também que à época foram abertas, essas universidades que hoje são famosíssimas, por 250 anos, elas enviaram seus alunos e missionários para outras partes do mundo, com essa mensagem, trabalhando na geração que o seguiria. Depois de 250 anos, algumas ideias começaram a entrar, pensamentos e mudanças foram acontecendo, e a universidade começou a descer de nível. Ela continua famosa, mas diante de Deus perdeu o seu nível. É claro que nós temos que fazer o que a gente puder. John Wesley mesmo diz, ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, gaste ou entregue tudo o que puder. O próprio pastor John Wesley falou isso. Então você pode fazer assim, viver bem com Deus, entregando e recebendo, mas pensando na sua geração, o que mais você precisa fazer? Então a gente falou do caminho dessa geração, a gente está falando da palavra dor, né, geração dor, da palavra de tzedakah, da justiça, do que o Senhor fala em Deuteronômio aqui, né, a gente acabou de ler do tzedakah. Agora eu quero ver com você em Jesus, como iremos perseguir essa palavra que Ele nos pede. Mateus 5,16 diz assim, e agora, ainda mais é para mim e é para você. É para você e é para mim. Mateus 5,16 diz assim, que é o título dessa palavra, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Qual é a consciência que você tem quando você se levanta daqui e vai para casa? De que você é filho de Deus e de que você é luz e sal nesse mundo através de Cristo Jesus em você e através de você. A gente só quer Jesus em você, para mim. Mas e através de você? Lembra-se da geração? Como que é esse Jesus através de você? A forma como você vive, a forma como você fala, a forma como você reage, a forma como você negocia, a forma como você estuda, a forma que você acorda. Como é esse Jesus através de você? Como é esse evangelho que está sendo pregado através de você? 1 João 2,29. Se sabeis que ele é justo, não é a palavra de Sedacá, mas é a justiça. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Opa, eu quero ser nascido dele, eu quero ser reconhecido como alguém nascido dele. Mais à frente, nesse mesmo 1 João, diz assim lá em 3, 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Alô? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. As palavras continuam, mas lá no final diz assim: todo aquele que não pratica a justiça. E aí tem aqui algo para se lembrar. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então é claro que o maior ato de Sedacá foi demonstrado por Jesus, se a gente trazer essa palavra para o Novo Testamento, por Jesus quando ele se ofereceu como sacrifício por nós. Todos nós sabemos disso, amém? E todos nós agradecemos por isso. Porque sozinho Jesus Cristo cumpriu as Escrituras, a Escritura de Moisés. Jesus veio para marcar a sua época. E ele pegou aquela geração na qual ele foi inserido e ele a atingiu tanto para trás quanto para frente. Aqueles atos de justiça de Jesus na sua geração tocam você hoje, na sua geração. Porque alguém carregou isso e foi trazendo para gerações até chegar para nós. Alguém se sacrificou, alguém morreu, alguém entregou a sua vida por isso. É impressionante o trabalho do Espírito Santo na vida das pessoas através das gerações. Nós, você e eu e você, se iremos perseguir a justiça do Senhor, iremos seguir Jesus a fazer aquilo que Ele nos pediu, qual é a nossa parte? Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Não que eu não saiba, mas eu sempre quero todos os dias ver e atualizar para ver se aquilo que eu estou fazendo está dentro do planejamento de Deus para a minha vida. Ah, mas eu não sei nada, então vou ficar esperando aqui até o Senhor mandar uma mensagem que venha do céu para mim. Não, não é assim que funciona. Deus deu a cada um aqui dons, e eu tenho visto que os seus dons estão sendo muito bem aproveitados nesse lugar. E daí o Senhor pega aquele dom, aquele valor que Ele instituiu no sopro, né? Quando Ele fez o uá, e soprou vida em você. Naquele sopro Ele deu para você habilidades. Ele deu para você essa personalidade que às vezes as pessoas não gostam. Mas talvez a personalidade pode ser trabalhada. Talvez não, com certeza ela possa ser trabalhada. E aí, cada vez mais Deus vai afinar nessa geração, na tua geração, aquilo para o qual Ele te chamou. Então, às vezes você pode não estar dentro do propósito pleno do Senhor na sua vida. Mas como você vai saber? Estando ocupado naquilo que você entrega ao Senhor no seu dia a dia. Alguém vai olhar, alguém vai ver, alguém vai saber.
Porque Deus vai dar as ordens. E o Jean deu de testemunho aqui. Ele não precisou falar para ninguém. Deus estava vendo. Oh, vamos ver o que esse cara faz com esse dinheirinho aí dentro. Essa carteira está recheada, amém. Vou mostrar para ele como que eu faço, como eu trabalho. Não é assim? Você só realiza as coisas de Deus muitas vezes depois que você faz alguma coisa. Depois que você entrega alguma coisa. Seja o seu tempo, seja seu dinheiro, seja a sua amizade, no seu relacionamento. Seja o que for. Você começa a conhecer como Deus trabalha na sua vida. E através da sua vida. É muito bonito isso. E sabe uma coisa que eu acho maravilhoso? A gente não tem ideia do que o Senhor vai fazer com aquele que fez aquilo que Ele fez por você. Deus sabe quem é. E você fica imaginando, puxa vida, rapaz, a gente só faz conta, né? 500, 6. Nós limitamos Deus. E a gente não pode fazer isso. Porque Deus não está olhando para essas unidades. Deus está olhando para daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, a sua vida, a sua geração. 1000 gerações. Ele sabe exatamente o que precisa acontecer na nossa vida. Daí Ele instiga você. Daí Ele dá aquele empurrãozinho. Vocês acham que vocês estariam aqui se Deus não fechasse algumas portas? Para te dar coragem? Para te impulsionar? Para fazer com que você desse esse passo que você como homem, a geração da humanidade, que trata da espiritualidade, que trata da nossa parte terrena, das nossas dúvidas, dos nossos conceitos, das nossas contas. Deus fala assim, eu sou maior do que isso. Eu sou maior que isso. A minha justiça é maior do que isso. E o meu planejamento para você não é só para você. Eu traduzia um amigo que faleceu há alguns anos, Dr. Don Lynch. E ele falava sempre assim, Deus não deu 1 centímetro, não deu permissão de 1 centímetro para o diabo nessa terra. Tudo que é de Deus, Ele quer dele, quer para Ele. Nós limitamos isso. Nós é que tememos, e aí nós abrimos o espaço. Segundo Coríntios 5:20. Preste atenção, e esse versículo é para você. Eu não sei como você se coloca diante dos homens, como você se coloca diante da atmosfera espiritual. Eu não sei como você pensa quando você olha no espelho. Eu não sei como você reflete quando alguém fala algo para você que soa errado, soa mal, e você fala, não queria ter escutado isso. Segundo Coríntios 5:20 diz assim, de sorte, ali está na NVI, né? Tudo bem. Vou ler com você aqui. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Alô? Você é representante de Cristo. Você representa um país, um reino. Você, eu, cada um de nós, filhos de Deus. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Fala, pô, mas Deus escolheu a mim? Não estava muito inspirado no dia, né? Não, Deus conhece você. Ele soprou vida. Ele que deu a você aquilo que você sabe fazer, que o outro não sabe fazer. A gente fica impressionado com o grau de detalhe que Deus deu à pastora Juliana. Deus deu a ela. E se ela não usar esse ouro, Deus vai levantar outra pessoa para usar o ouro que Deus deu a ela. Eu quero usar o ouro que Deus deu para mim, quando Ele soprou vida, e quando Ele deu aos meus pais a alegria de ter essa pessoa. Eu estava no Hospital São Lucas, lá em Curitiba, minha mãe falou, vai chamar as enfermeiras, quando voltou eu já tinha nascido, você vê, né? Não dei trabalho, nem para nascer, só dou trabalho depois. Gente, Deus tem algo para você que é maravilhoso. Por isso, eu vou ler nessa versão aqui também. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Para que isso aconteça, eu tenho que estar reconciliado com Deus. Eu tenho que me entregar ao Senhor. Eu tenho que me abrir ao Senhor. E como que eu me abro ao Senhor? Prestando atenção no culto e depois indo para casa? Talvez no seu caminho Deus dê um jeito. Mas é intencional. Essa que é a questão. É intencional. Se você não for intencional, nada vai acontecer. Aliás, as coisas podem acontecer, mas você não vai fazer parte. É como se tem um trilho aqui, o trem está passando e você está só escutando o barulho. Em vez de estar dentro do trem. Fazendo a coisa acontecer. Levando o mantimento. Fazendo a distribuição. Das coisas que estão dentro da sala, que muitas vezes nós fechamos, porque a nossa tradição, o nosso desejo, a nossa verdade não permite nem que a gente aproveite, nem que outros se aproveitem dela. Embaixadores representam e falam em nome do Senhor. São testemunhas do seu reino. Então a nossa responsabilidade é mudar. Nós precisamos ser transformados e ver transformada a nossa condição de pecadores a ponto de nós entendermos que, mesmo sendo pequenos, Deus vai nos levantar e nos fazer fortes para aquilo que precisa acontecer para Ele. João 3,16 diz assim: por isso, quem crê no Filho aqui? A Bíblia está falando, por isso, quem crer no Filho, 36, não 16, por favor. Olha lá. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele está dizendo que você crê no Filho. Daí ele fala assim, ó, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E a gente tem que temer a ira de Deus. E a gente tem que conhecer a ira de Deus. E a gente precisa entender a justiça de Deus para que a gente não caia nessa ira. Estou falando de sentimentos ao levantar todos os dias, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sonhos e muitas das decisões que a gente vai tomar a cada momento, na sociedade que a gente vive. Gálatas 3, versículo 11, diz o seguinte: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas está repetindo uma palavra lá de Abacuque 2,4, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deus chama você de justo. Você ainda pode pecar, você pode errar, você pode falar coisas que não deve, mas Deus chama você de justo. E Deus pede para que você se entregue a Ele. Dá licença. E mais à frente, no próprio Gálatas 3, 24 e 26, vou te levar aqui a um final dessa palavra. Eu não sei que horas vocês terminam, geralmente 11 horas. É. O pastor falou assim, estou brincando, ele deu o horário, eu vou cumprir. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aqui não está falando de nenhum mineirês não, tá? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Tutor, está lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então essa palavra aio, está ali já traduzida na NVI, é o tutor. E quem era esse tutor? Era usado para se referir a um escravo que ele recebia uma autoridade do dono para cuidar do seu filho e levá-lo ao amadurecimento. Você sabe quem é o seu dono, né? Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Senhor. E Ele nos faz como aios para nos postarmos diante da sociedade e levarmos pessoas que ainda são infantis, desconhecedoras da palavra, ao conhecimento. O trilho está aí para isso. A EBD
que vai começar a estar aí para isso. Levar essas pessoas ao entendimento da palavra, ao batismo e ao fortalecimento, até que elas já daqui a pouco estejam trazendo outras para a honra e glória do Senhor. Aí você fala, mas isso é o pastor que faz. Não, isso é você que faz. Você que é o aio. Você que é o tutor. Você que é responsável. Você que transmite. Você que quer ver a sua geração sendo abençoada, corrigindo aquilo que precisou ser corrigido do passado. Você vem e de repente você agora está numa família diferente daquela que a outra geração estava. Deus trouxe você para a família refúgio, por exemplo, e você fala, eu nunca aprendi isso da minha geração. Tem aqui aios que vão levantar você no entendimento e na graça. Mas assim a gente vai fazer para que outras pessoas recebam. Então não é exatamente o que você deve fazer quando apresenta Cristo para o seu amigo, mas é como você deve estar diante de Deus para que essa ordenança de tzedakah, de justiça, seja o que for nesse momento, ela cresça. E nessa herança de Jesus, eu me coloco aqui, eu quero, já fechando essa palavra que eu senti de Deus para trazer para vocês, nós somos os guardiões dessa palavra. Olhe para a sociedade que você está vivendo hoje. Olhe para as aberrações que você escuta hoje, seja da nossa justiça, seja de onde for, de pessoas ao seu redor. Olhe e investigue as aberrações que acontecem, mesmo lendo a palavra de Deus. Você fala assim, gente, eu estou lendo aqui, mas não é isso que está acontecendo. Não é mesmo, mas Deus coloca você como guardião, como tutor e como guardião dessa palavra, para que alguém ao seu lado cresça, talvez cresça mais do que você, mas foi você quem ajudou. O apóstolo Paulo era assim. Ele era um cara decidido, ele é um cara, sabe, ele sabia o que ele queria, mas mais importante para ele era chegar e empurrar alguém para crescer. Eu gosto de dizer às pessoas lá na igreja, eu prefiro segurar você do que te empurrar. Em outras palavras, faz aquilo que Deus está falando para você fazer, obviamente sempre dentro daquilo que precisa ser observado, e deixa que o resto, aqueles que estão perto de você, os seus ajudadores, seus tutores vão te ajudar a equilibrar até que você faça isso na graça. Então Deus está falando da herança que recebemos de Cristo. E assim como antigamente os judeus faziam, hoje nós somos instigados pelo Espírito Santo para viver aquilo que Jesus nos ensinou. E eu quero convidar você a se levantar agora, por favor. Eu quero parar por aqui e deixar esses pensamentos com você. Que você possa carregá-los no seu coração. E permita que o Espírito Santo adicione em você algo que precisa adicionar. Faz uma pergunta para Deus aí, quietinho, no seu espírito, mas eu queria que você fizesse essa pergunta. Como você irá perseguir essa justiça? Pergunta para Deus, Pai, me ajuda a perseguir essa justiça. E o que mais você vai poder fazer para honrar essa herança que você tem em mãos? A herança que você tem em mãos é a palavra de Deus. Às vezes a gente diz, Deus não fala comigo. Quem já falou isso? Eu já falei várias vezes até entender. Deus não responde a minha oração. Deus não fala comigo. Deus não me ouve. Gente, empresta essa Bíblia aqui. Empresta essa Bíblia. Não consigo levantar meu computador aqui. Todas as vezes que você falar Deus não te ouve, é porque você não está abrindo a voz dele. O armênio, a nação armênia, ele não chama de Bíblia, ele chama de ruach, sopro. A Bíblia é o sopro, é o hálito, é o sopro de Deus, o vento que vem de Deus para o nosso coração. Não diga Deus não fala comigo, porque Deus quer falar com você. Não é na sorte, você fecha o olho e abre a Bíblia, agora Deus vai falar comigo. É na entrega.
Na entrega do seu lugar secreto, na entrega do seu horário com Deus, na entrega da leitura da palavra consistentemente, é na entrega de você saber exatamente o que Deus está pedindo para você hoje, a partir daquilo que você leu, que Deus falou com você. Curva a tua cabeça e fale com Ele. Conserte-se com Ele. Quando foi a última vez que você chegou na igreja, ao contrário de vir receber, veio para entregar? A.W. Tozer, ele falou assim: santidade, preste atenção aqui. A.W. Tozer disse assim: santidade não é o caminho para Cristo. Vou assustar você, né? Santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Nós invertemos. Nós achamos que nos tornar santos, nos vestir santos, e aí a gente vai chegar a Deus. Não. Eu tenho que chegar a Deus. Esse é o caminho. Jesus é o único caminho. Por isso A.W. Tozer disse assim: santidade não é o caminho para Cristo, Cristo é o caminho para a santidade. Porque a santidade, irmãos, ela não é conquistada por esforço humano. Você pode se vestir e alguém olhar para você e achar que você é santíssimo, mas Deus olha para você e fala assim: se você tirar essas roupas, você não presta. Santidade acontece com o fruto da justificação. E nós estamos aqui para produzir frutos. Eu quero desafiar vocês jovens, vocês adolescentes, vocês maridos, vocês mulheres, vocês vovós e vovôs, vocês pais, vocês filhos, a olhar para a sua geração e dizer assim: a minha geração pode ser melhor do que ela é hoje. Quero desafiar você que muitas vezes olhou para si e achou que você não valia nada, quando Deus diz assim: eu te dei algo que você não está usando. Eu te dei algo que você não tem usado. Eu quero que você use. Por isso você tem que ter líderes. Por isso você tem que ser discipulado. Você tem que ter discipuladores que entendam o seu momento, para que você cresça no tempo. Quando você entra numa universidade, ninguém vai te dar um bisturi para você operar uma pessoa. Eles vão te ensinar isso. E na igreja não é diferente. Jesus Cristo caminhou com seus discípulos, ensinou os seus discípulos, sofreu com seus discípulos, apanhou com seus discípulos, chorou com seus discípulos. Aliás, ele chorava mais sozinho, né? Seus discípulos não estavam muito a fim de fazer isso todas as vezes, porque a gente acha que sempre é o outro que tem que fazer. Deus está falando: chegou o teu dia, chegou o teu dia, chegou o teu dia, chegou o teu dia. Não dá mais para você empurrar com a barriga. Eu consigo porque eu tenho uma barriga mais avantajada, né? Às vezes. Mas não dá mais para empurrar com a barriga. Deus está dizendo assim: chegou o seu dia de transformação. Você está entendendo que há uma porta, que na sua humanidade e na movimentação que Deus tem estabelecido você na sociedade, dentro da igreja, dentro da sua casa, você pode mudar e você pode melhorar. Eu queria que nesse momento você conversasse com Deus aí. Eles vão cantar, o pastor Jean virá, e eu não sei o que Deus pode fazer ainda hoje, ou no caminho da sua casa, e seja daqui 5 anos, mas Deus vai fazer, se você abrir o seu coração e permitir. Deus pode mudar você. Uma das coisas, eu doei alguns livros para vocês aqui. Quem chegar primeiro vai pegar, né? Mas o que a gente fala é estilo de vida. Nós não queremos ser, porque a minha família, antes dos meus pais, os meus avós, meu avô, eles eram católicos, e eles tinham um estilo de vida. Só que muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor e entende um
pouco diferente o Evangelho, e aí a gente sabe, parece que abrem-se as cortinas e a gente fala assim: nossa, como eu não sabia. A gente vem para a igreja, a gente se alegra, e Deus faz mesmo o que Ele está fazendo aqui na sua vida, e tantas coisas gostosas. Mas o perigo é nós nos transformarmos como os antigos católicos. O fato não é você ir para a igreja e fazer algumas rezas. A questão é você vir para este lugar e buscar a transformação que precisa acontecer, e você levá-la consigo para onde você pisar. E é isso que precisa acontecer. Porque senão nós, evangélicos, vamos nos tornar os próximos religiosos. E nós não queremos isso. Nós queremos ser a geração transformadora, a geração impulsionadora, a geração que vai conquistar corações como nunca antes foram conquistados. E vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Eu não me esqueço que quando nós viemos nesse lugar aqui, alguns anos atrás, quando Deus colocou no coração desses pastores a chama de largar o que ele fazia profissionalmente, para focar 100% naquilo que Deus estava chamando ele a fazer, porque ele viu que a necessidade dessa região, não vou dizer dessa cidade, dessa região, podia ser tocada de uma forma mais contundente, se eles se dedicassem como têm se dedicado. E com eles nós vemos carinhas aqui gostosas, que a gente sempre que vem observa que cada vez mais crescendo na palavra. Eu declaro que, em nome de Jesus, que a sua vida, se você se abrir, nós vimos as condicionais ali, quem buscar e quem se entregar a Ele, declaro que a sua vida vai ser transformada. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo, que essas pessoas possam buscar em Ti, na Tua palavra, ouvindo e escutando a voz do Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para cada um aqui. Assim como o Senhor não entrega 1 centímetro para Satanás, Deus não deixa ninguém de fora da bênção de Deus, se essa pessoa desejar ir buscar e se entregar a ela, no nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que bênção, pastor, obrigado pela palavra. Nós estávamos nos lembrando ontem que quando eu tinha ainda meus 16 anos de idade, e eu entrei na sala do pastor Marcos lá na igreja de São Paulo, que eu amava estar, eu ia para a igreja, eu brinco que eu sempre fui um rato de igreja, eu amava ir para a igreja quando eu saía da escola, eu ficava lá, se precisasse de alguma coisa, eu estava lá servindo. E eu me lembro que com 16 anos de idade eu entrei na sala do pastor Marcos, tinha uma caixa de livros de um preletor que havia pregado na igreja naquele período. E eu pedi, fui carudo, né? Falei: você me dá um livro desse? E ele olhou para mim e disse assim: eu te dou, Jean, mas você vai ler? E aí eu me comprometi com ele e falei: eu vou ler. E aquele livro foi o primeiro livro que eu ganhei, ou pedi, né? Porque eu ganhei depois que eu pedi, né? Mas foi o primeiro livro que chegou à minha mão. E, enfim, depois dele vieram muitos outros. Mas como é precioso alguém com um olhar perceptivo com a próxima geração. Isso. Esse livro, inclusive, quando eu fui morar para os Estados Unidos, né, eu fui com uma mochila de roupa e uma mala de livros. E dentro dessa mala estava esse livro. Esse livro hoje está na minha estante. E é importante entendermos que o impacto que você tem para a geração que está chegando é extraordinário. Não abra mão de gastar o teu tempo com a próxima geração. Pastor, mas não é meu filho? Não importa. Pastor, mas não é nem meu sobrinho? Não importa. Uma palavra, um abraço, um estímulo. Você vai ganhar corações. Você vai direcionar. Você vai sintonizar. Você vai alinhar. Que isso seja prática no nosso meio. Que nós possamos nos importar, primeiro, com aqueles que vieram antes de nós, honrando, percebendo as coisas boas, o caminho que foi aplanado, as coisas que foram ensinadas, o que foi facilitado para nós, não é verdade? Nossos pais, nossos avós, os que vieram antes de nós, os assembleanos que receberam pedradas nessa cidade,
não é verdade? Alguns de nós conhecem muito bem essa história. Até mesmo os luteranos, né, da Melk, que vieram antes, que abriram um caminho para que nós pudéssemos hoje ser aqui um church de igreja preta, contemporâneo, podendo pregar o evangelho. Mas e a próxima geração? E a próxima geração? Cabe a nós abrirmos o caminho para eles, mostrarmos a eles aquilo que de fato é importante para nós, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos encerrar de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos cantar uma música, encerrando, e eu quero convidar você não somente a cantar essa música, mas também cantar para quem está do teu lado aí. Nós temos um tempo gostoso de despedida, mas vamos orar antes disso então. Feche seus olhos onde você está. Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua doce palavra. Obrigado, Deus, pelo estímulo que teu Espírito, através da palavra, impôs sobre nós nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a olharmos além de nós, Pai, para trás, para frente. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos o que o Senhor faz, não somente em nós, mas através de nós, Pai. Alinhar o nosso coração com o teu, alinhar o nosso coração com as oportunidades que estão diante de nós. Senhor, seja em casa, seja no trabalho, seja andando pelas ruas, seja na igreja, seja no convívio entre os irmãos de casa em casa, seja onde for, Senhor, que o Senhor nos conduza, que o Senhor sopre palavras aos nossos ouvidos, que o Senhor nos dê dom de discernimento, para que da maneira oportuna, da maneira em que lhe apraz, nós possamos agir e fazer segundo a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão. Não queremos, Deus, trancafiar num quarto aquilo que o Senhor tem nos dado de tão valioso e precioso. Dá-nos, Senhor, mais de Ti, para compartilharmos. Dê semente ao semeador, em nome de Jesus, amém. Vamos então adorar o Senhor ou nos despedirmos nesse momento, em nome de Jesus.